Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma programação da TV Referência. E hoje, com muita alegria mesmo, gente, que a TV Referência estreia mais um programa, mais um podcast e, claro, trazendo sempre assuntos que interessam a nossa população. Olha, e ao vivo faz isso, viu? Gente, quero já começar mandando um beijo. Ó, já tá bombando aí a nossa live no YouTube. Gente, um beijo para todos que nos acompanham em todas as plataformas digitais. Lembrando que nós estamos também no nosso site www.tvreferencia.com. Você assiste essa programação da TV Referência 24 horas, tá? Sem contar na nossa programação local, que nós entramos ao vivo às 19, já às 20 tem programação, todos os dias da semana, com uma programação incrível para você. E nessa estreia de hoje, na qual eu tenho a honra de poder estar aqui sentada nessa mesa, gente, ela é incrível mesmo. Eu falo, sou fã de carteirinha, mas quem vai comandar este programa é a Sandra Aragão, que é sexóloga e uma mulher que tem gabarito para falar sobre sexualidade, sobre a saúde. Nós vamos aí. Sandra, boa noite. Parabéns por essa estreia de hoje, viu? Eu que fiz a introdução aqui, mas parabéns pela sua estreia de hoje. E eu espero muito que esse programa transforme vidas. Obrigada, Patrícia. É um prazer sempre poder falar de um assunto que eu gosto muito, de um assunto que eu sei que vai trazer contribuição para a vida de cada pessoa. E o sexo e saúde foi pensado para a gente trabalhar aspectos da sexualidade que interferem direto ou indiretamente na saúde do indivíduo, seja ela física, seja ela emocional, seja ela social. Então, nesse programa, nós vamos tratar de vários assuntos, de diversas interações de interfaces que têm ligação com a sexualidade. Então, vocês ajudem aí o programa, mandando as dúvidas, mandando casos. Nós pensamos o formato desse programa, trazendo casos reais para a gente discutir e, dessa forma, com a dor de uma pessoa, a gente poder ajudar tantas outras que às vezes estão escondidas atrás das câmeras, não tem coragem de falar, mas que está aí. Então, aproveita esse momento, compartilha esse link, compartilha esse vídeo, para que você possa ajudar aquela pessoa que às vezes não tem coragem de falar. Então, essa é a proposta. Sandra, tá aí, parabéns. Gente, com certeza é um programa que vai contribuir muito na vida de quem está assistindo. E às vezes não é o seu caso, mas é o caso da sua amiga. Aqui você pode mandar o caso da amiga, não pode, Sandra? Pode, deve. Quando o caso nunca é nosso, nunca é sempre da amiga, minha amiga, meu conhecido, né, meu assim, primo. Começa assim, a minha amiga. A minha amiga. Então, você que tem um caso aí da sua amiga, gente, manda pra cá que nós vamos trazer esses casos e discutido com propriedade, com responsabilidade e, claro, como é que fala, Sandra? Com embasamento científico. Por quê? Porque nosso desejo é esse, trazer uma informação que nós vamos falar aqui o que é verdade, o que é real e o que tem muita gente estudos em cima disso. E falando nisso, nós temos hoje 3 casos, vamos ver se vai dar tempo, hein, Sandra? Da gente trazer muito caso, que nós temos aí, nós vamos trazer esses 3 casos que nós vamos ler aqui e que talvez você se identifique, né, em algum aspecto com esses casos que a Sandra, como especialista, como ela que tem todo o know-how para discutir esse assunto, vai falar para você como fazer. Sandra, como que as pessoas, já para começar no início, inclusive já está bombando a nossa live aqui, deixa eu tentar mandar uns beijos aqui. Ó, a Ellen Sandra, eu já vou te fazer uma pergunta sobre como mandar os casos. Você que está aí, que quer saber como é que manda um caso pro programa Sexo e Saúde, aguarde aí que a Sandra vai explicar para você como é que o seu caso pode ser discutido aqui toda quarta-feira, às 19 horas, o seu caso pode ser discutido aqui, claro, com um especialista, com uma pessoa que tem know-how para poder discutir e vai trazer aí dados científicos sobre todos esses casos que vierem aqui para os
Amor e Sexo. Sexo e Amor. É uma música da Sexo e Rita Lee, Amor. que eu não tiro da cabeça, viu? Sexo e Saúde. Olha só, a Ellen Sandra tá dizendo boa noite. O Benedito Sintra Júnior, doutor Benedito, quanta honra. Ele que é aqui o nosso advogado, nosso fiel escudeiro, ele que cuida aí de toda a parte jurídica da TV Referência. Um grande beijo pro senhor, doutor. Quanta honra poder ter essa parceria. Então, ó, Benedito Sintra Júnior, um beijo pro senhor e obrigada por acreditar neste projeto, mesmo antes dele ter iniciado, viu? Um beijo. A Cristina dando boa noite, o Haroldo, Meirelle, a Valéria, Cristina Aragão, Minha ó, irmãzinha. viu? Quando a gente vê o sobrenome, a gente já imagina. O William dando boa noite, Wilson, que mais? Rubens Monteiro dando boa noite, Rubens. Sueli Soares, minha tia lá sabe, Soares vocês viram, Aragão você já sabe e Soares você já sabe, lá de São Paulo. Um beijo, minha tia, obrigada. Clarice Santana, ótimo programa, parabéns. Sandra Aragão e Patrícia Soares. E a Ellen dando boa noite. João, show, parabéns. Gente, este programa é feito e pensado para vocês. Sandra, nós já vamos começar esse bate-papo com um caso que eu vou ler para vocês entenderem como vai ser a dinâmica desse programa. Mas primeiro, quem quiser mandar um caso da amiga, ou quem quiser mandar um caso seu mesmo, vai divulgar o nome. Eu quero que você explique como que envia este caso, como que conta a sua história para você poder analisar aqui ao vivo. Bom, a gente tem duas formas de vocês enviarem. Nós podemos ir no bate-papo, no direct, que as pessoas ficam mais à vontade de não ter que se identificar, ou mesmo pelo bate-papo aqui no chat ao vivo. Mas o importante é que vocês mandem e participem, porque assim a gente pode construir um programa melhor. O tema de hoje, ele saiu exatamente de histórias que chegaram para mim ao longo desse pouco tempo, né, que está uns 10 anos mexendo nessa área da sexualidade, e esses casos também são tirados de consultório, onde eu atendo, e aí vocês, a dúvida dessas pessoas pode ser de várias pessoas. Então, hoje nós escolhemos o tema Por que nós transamos? Por que as pessoas transam? Então, parece óbvio, e quando a gente faz essa pergunta, né, as pessoas não pensam, né, Patrícia? Por que você transa? Olha só. Inclusive, Sandra, por que quem está em casa? Pergunta para ele, Sandra. Porque qual o motivo? Para aí um pouquinho e pensa. O que leva vocês ao ato sexual? Parece muito óbvio, mas eu quero que vocês façam esse exercício. Por que a gente transa? Porque em cima disso é que vai ser a nossa discussão. Olha só, inclusive, então, já podem mandar aí, não precisa ficar tímidos não, tá? Podem mandar aí, nós estamos ao vivo também para Caldas Novas, canal, hoje eu já tô gaguejando no início da noite, viu? TV A7 Plus, um beijo para vocês, Caldas Novas região, que nos assiste pela TV aberta, canal 23.1. Obrigada por acreditar também neste projeto, grande beijo para vocês. Sandra, por quê? E você vai responder isso no final? Nós vamos responder aqui juntas. Você não vai sair na elegância. Eu já te fiz a pergunta. Já fez por que eu transo? Olha só. Gente, eu vou responder no final do programa. Eu vou deixar aí, vocês vão mandando aí também. E eu quero ver se eu tenho o mesmo motivo que você que está em casa. E para começar, então, nós recebemos um caso, Sandra, da Aline, que tem 36 anos e é divorciada. E eu vou ler ele aqui rapidinho para você poder falar desse caso para nós. Vamos lá? Ó, desde que me separei, a Aline fala que desde que ela se separou, eu fiquei muito tempo em luto. Não tinha vontade de nada, nem de relacionamento e principalmente de sexo. Até que uma amiga minha me falou de um aplicativo de paquera. Daí eu entrei e comecei a me achar o máximo, aquele negócio de ter uma vitrine de opções para você escolher. Então, começaram os matches. E eu me encontrei. Quando mais matches, é isso mesmo? Eu falei certo o nome? O nome já é sugestivo. E eu me encontrei. Quanto mais matches eu dava, mais sentia poderosa e valorizada. Comecei a encontrar meus parceiros, mas depois da transa eu me sentia num completo vazio e não queria uma segunda vez. Ou porque tinha sido horrível, sexualmente falando, ou porque o outro só queria sexo mesmo e nada de relacionamento. Então, eu voltava para o aplicativo e começava
tudo de novo. A Aline ainda fala que, ó, com o tempo, era eu mesma que já queria só sexo e cada vez com uma pessoa diferente. Me sentia um verdadeiro homem, uma caçadora faminta. O problema é que eu comecei a imitar o app na vida real. Quando eu saía para balada, ou mesmo na rua, ver que os homens me olhavam, me desejavam, dava a mesma sensação de que eu era desejada, E mesmo sem perspectivas, eu ia para a cama. Mas já não queria relacionamento e nem tinha sentimentos. E no fundo, eu não importava se eu teria prazer ou não. Mas agora eu cansei. Tô com preguiça, acho cansativo toda essa manobra e eu tô preferindo ficar em casa vendo um bom filme e às vezes eu me sinto assexuada. Tá aí, esse é o caso número 1, caso da Aline, que tem 36 anos divorciada. Sandra, conta pra nós como que é esse, que você poderia orientar a Aline diante dessa história. Bom, primeiro a gente tem que analisar o caso. Ela descreve bem aí o primeiro motivo, né, de por que as pessoas transam. Um dos motivos, dentre vários, é que a pessoa se sente na necessidade de ser desejada. Nós temos uma cultura, inclusive, desde o século XIX, que as mulheres elas estavam sempre na posição de desejadas e o homem na posição de desejante, ou seja, eles é quem escolhiam. Então, como que eram as histórias infantis da época da nossa infância? Como que eram as princesas? Elas ficavam no seu vestidão, ficavam na sua carruagem, ia para o baile e ficava ali à disposição do príncipe para ela ser escolhida. Então, ela tinha que investir naquele padrão de beleza, ela tinha que se destacar, porque ela precisava ser escolhida. Então, nesse aspecto de ser desejada, ser amada, é um dos motivos que levam as mulheres a transar. Olha só. Por que acontece isso? Por quê? Isso que eu ia te perguntar, Sandra, por quê? Isso é cultural, isso é nacional, isso é mundial? É mundial, até um padrão de comportamento. É lógico que algumas culturas, nós temos padrões diferentes pela própria cultura, que a mulher já que é um outro motivo que leva a pessoa a transar, que é o prazer. E aí nós temos padrões diferentes. O homem, ele tem uma série de motivos, mas é diferente um pouquinho da mulher. Pouquinho, mas também se combinam ali. Então, o estar desejada é um padrão que a mulher precisa para ela se sentir amada. E aí tem um grande segredo, porque a mulher, ao se sentir desejada, ela investe no padrão físico, a beleza, porque ela quer ser escolhida. Só que aí acontece uma distorção. Porque ela quer ser escolhida, ela quer ser bonita, ser amada, e para ela fazer isso, às vezes ela não precisa do prazer. Ela vai para agradar o outro. Já que ela foi escolhida, Exatamente. Já que ela foi selecionada para estar naquele momento, então ela abdica de buscar o prazer pessoal, porque ela já foi realizada, então, enquanto mulher, só pelo fato de ser escolhida, Sandra? Exatamente. Às vezes ela abre mão do próprio prazer e ela transa para agradar, para manter aquele status. Inclusive, tem uma pesquisa bem interessante, uma pesquisa norte-americana, da Carolina do Norte, que fala que as meninas com sobrepeso, elas têm um início mais precoce na sexualidade do que aquelas mais bonitas e populares. Por quê? Porque ela tenta compensar a falta da beleza, a falta da popularidade com o sexo. E aí aqueles meninos que é alvo do desejo delas, para elas ficarem popular, o que ela faz? Ela oferece em contrapartida o sexo. Então ela não está indo para o sexo porque ela está interessada no prazer. Ela está indo porque ela quer ser amada, aceita e desejada. Então é uma necessidade. E aí vem essa pergunta. Eu sei que nós estamos resolvendo o caso da Aline, eu vou tentar perguntar dentro disso. Então vai aí uma necessidade de uma estruturação até de reconhecimento
muito de quem é você e do que você precisa, Sandra, para não cair nesse looping, igual o looping da Aline, de fazer, começar a fazer, aí não volta tudo de novo, encontra esses parceiros novamente. É isso. Na verdade, é um círculo vicioso, né? Então, assim, como que você rompe esse círculo vicioso? Porque você corre o risco de entrar na relação sexual, porque quando eu te pergunto assim, por que você transa? A perspectiva era de que você falasse, porque eu gosto, porque é prazeroso, porque é gostoso, e não simplesmente como a gente sabe que inconscientemente, às vezes, a gente vai para uma relação sexual sem querer. Às vezes você vai porque Pra você agradar. quer agradar o outro, porque você quer ser aceita, ser incluída, ser desejada. Então, às vezes, é uma pergunta que as pessoas não se fazem. Será que eu fiquei com aquele cara porque eu realmente queria? Ou é porque ele era muita areia para o meu caminhão? Ô, Sandra, e quando tem, por exemplo, o caso igual esse caso da Aline que ela trouxe, dessa questão de chega então um momento que quando tem que a mulher pode voltar a fazer esse mesmo movimento, esse voltar para um ciclo, quando ela fica muito tempo nessa tranquilidade aí de não querer, de se sentir assexuada, a pergunta dela é justamente essa. Você acredita que ela pode voltar só para se reafirmar? Sim, na verdade, o que aconteceu no caso da Aline? Ela separou, sentiu essa Certo. liberdade, quis se sentir desejada novamente, ela foi para isso. Ela não colocou só a questão do prazer, mas ela sentiu essa necessidade de voltar. Só que quando ela percebeu que ela estava diante de uma vitrine de opções e que ela que determinava, ela que fazia, mas ela não encontrou o elemento prazer, ou pelo menos a afinidade, o relacionamento, porque no início ela não estava querendo isso. Só que com o tempo, o que aconteceu? Ela sentiu falta. Ela queria, na verdade, esse relacionamento. E quando ela não encontrou, ela cansou. Então, olha, eu não quero mais isso, estou tranquila. Então, ela acalmou essa ansiedade, essa necessidade de estar buscando como se fosse uma mercadoria. Sandra, e eu vou te perguntar uma coisa justamente sobre isso. No fundo, todo mundo quer ser um casal? Não Não, necessariamente. chega um ponto mesmo que a pessoa fala, olha, eu não quero isso, mas será que ela também às vezes não fala isso só pelo, ela não fala isso só porque, sei lá, se tiver uma oportunidade ela vai conseguir dizer não? É muito relativo, né? Porque nós somos seres em constante metamorfose. Pode ser que nós estejamos em um momento que realmente você não quer relacionamento, você Certo. quer curtir a vida, você quer sair, você quer conversar, você quer ter uma certa liberdade. Principalmente se você está saindo de um relacionamento que era abusivo. Então, você está no momento de liberdade, você não quer mesmo. Mas o ser humano, por natureza, ele é um indivíduo que ele precisa de ter parcerias, ele precisa de ter companhia. Então, quando ele faz a conexão, quando ele consegue conectar com o outro e ter essa complexidade aí em todos os aspectos, aí ele busca essa parte de ser casal. Mas não quer dizer que todas as pessoas buscam o relacionamento, mas a maioria sim. E olha só, e a gente pode encontrar sem procurar? Porque também tem muito isso. Será que quando você tira o foco, pode ser que você deixe passar aí, ou é porque você não está procurando? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Na verdade, eu penso ao contrário. Se você procurar demais, se você estiver buscando demais, eles vão fugir. Porque a sua energia muda, você fica no foco, então você tem que relaxar e ser você mesma. Porque no caso da Aline, ou de várias outras mulheres, em que você está buscando o sexo para agradar o outro, somente para ser amada, para ser aceita, enquanto você não olha para você, enquanto você não entra no seu local de autoestima, de alto valor, você não consegue encontrar alguém que esteja na mesma sintonia. Entendi. Então, deixa eu te falar, então. Já dizia Guimarães Rosa que a felicidade nos pega em horinhas de descuido. A gente poderia, então, reformular que o amor nos pega, encontramos, às vezes, a pessoa, o nosso par,
em horinhas de descuido? Com certeza, concordo plenamente com ele. Quando você está na obstinação, eu vou usar essa palavra, quando você está na obstinação de encontrar alguém, porque você não pode ficar sozinha, porque você tem que ter alguém, porque você quer namorar, porque você quer ter um companheiro, e você está na obstinação, você está numa energia muito pesada, você fica na dor. E perde aqueles critérios de escolha mesmo? Qualquer coisa vai servindo? Se você estiver na falha com você está com falta de amor próprio, você está com falta de autoestima, porque as mulheres, quando elas buscam, isso pode acontecer com o homem também, tá? De querer ser amado, ser aceito, ele se entregar para qualquer coisa. Mas nós vamos falar depois especificamente do homem. Mas existe sim, essa obstinação, ela faz atrapalhar e você vai pegar qualquer coisa, porque você está ali na falta. Então, na sua falta, o outro não consegue suprir, porque você tem que estar inteiro para entrar no relacionamento. Então, não existe esse negócio de duas metades da laranja. Não tem que encaixar nada. Você tem que estar inteiro para encontrar outra laranja inteira e aí vocês espremem tudo, faz um suco. Ô Sandra, inclusive, então assim, olha, a Aline teve todo esse processo, né, que ela ficou ali nessa busca, nessa troca de parceiro. Então chegou uma hora que ela disse, olha só, mas agora cansei, tô com preguiça, acho cansativo toda essa manobra. E eu tô preferindo ficar em casa e vendo um bom filme. Às vezes eu me sinto assexuada. Como que define, então, como quem está em casa pode se tornar uma pessoa assexuada? Você tem um período disso? Como que você responderia para ela? Ela é uma pessoa assexuada? Ou está vivendo este momento? A gente vive momentos e... Me explica. Na verdade, ela pode estar na descrença. E isso levá-la a não ter interesse pelo sexo. A sexualidade é a falta de interesse pelo sexo, é a falta de interesse, de estímulo, nada não chama atenção. Isso pode acontecer de forma transitória ou permanente. Então, ela pode estar num período transitório. Então, tem que avaliar todo o contexto. Será que ela não decepcionou demais e simplesmente cansou? Cansou. E ela fala isso, inclusive, que ela fala assim, olha, tô com preguiça, acho cansativo toda essa manobra. Então, você acredita que esse é um período... E outra coisa, é possível a pessoa se tornar assexuada e nunca mais ter esse desejo? É possível. É possível. Sério, Sandra? Não é... Aí tem que ter a causa, né? Mas pode acontecer. E aí ela realmente não vai ter interesse. Lógico que você descarta todas as outras possibilidades, mas pode acontecer. E tá, então uma pessoa que tá aí, quem tá em casa agora, que tá se sentindo aí assexuada, Sandra, como saber se eu estou vivendo aí esse momento do cansativo ou se não eu estou aí, sou uma pessoa agora assexuada e vou ficar assim pro resto da vida? Tudo bem? Como saber isso? Precisa-se de especialista? Como saber? Quem tá em casa que perdeu realmente esse desejo, essa vontade de se relacionar e principalmente de fazer sexo? Aí tem que analisar todo o contexto. Isso foi pontual? Foi após algum evento? Aconteceu alguma coisa que levou essa pessoa a não ter mais o interesse pelo sexo? Ou ela já vinha nesse processo e às vezes fazia para agradar somente. Perfeito. Então, aí como que está a questão hormonal? Então, tem vários aspectos que devem ser observados e realmente se a pessoa está em sofrimento, porque às vezes ela está em paz com ela está tranquila, está tudo normal, mas ela simplesmente não tem mais interesse. Então, não tem nada errado, é uma escolha também, Perfeito. né? Mas aí o que vai diferenciar? Tira todos os elementos, ela está em paz e ela continua sem o interesse. Tá. Ô Sandra, então isso pode ser uma escolha, sim. E como saber também porque tem que saber a definição real do que é ser assexuado, né? Então é possível, com a ajuda de profissionais, você chegar nesse ponto e aí você larga a mão mesmo? Sim, é possível, a pessoa vive tranquilamente. Existe já a definição de assexualidade. Então tem pessoas que nunca, que aquela assexualidade que realmente não existiu,
ela nunca teve interesse e ela vai continuar dessa forma. Mas ela tá tranquila, para ela não faz falta. O assexuado não sente falta do sexo, para ele é como se fosse uma coisa normal. E aí, então, para se denominar então assexuado, ele não sente vontade do sexo e também não vai sentir mais, ou ele pode voltar a sentir? Pode, ela pode ser transitória, né? Você pode, igual eu falei, tem os fatores que vão desencadear isso. Se for transitória, ela pode simplesmente passar para uma nova fase e recomeçar. Tá aí o caso da Aline. Gente, manda uns beijos de você. Tá. Que tem um pessoal aí, teve gente que já mandou assim, ó, cheguei, Sandra, sucesso. Vai lá, Sandra. Então o pessoal tá bombando mesmo essa live aqui, né? viu? Deixa eu perdi aqui o canal. Perdeu? Vai aqui no meu, toma. Achei, peraí. Achou? A Valéria Benta, minha amiga lá de Brasília, que maravilhosa essa sexóloga, obrigada, Valéria. O Heitor mandando mil beijinhos pra tia Sandra, beijo, Heitor. Amanda, minha filhota, beijo, parabéns, Sandra, parabéns. A Luciene Souza, uma das nossas patrocinadoras. Olha. Sandra nos traz tantas informações preciosas, beleza. Marcel, sucesso, minha querida Clarice, Deus abençoe. E quem mais aqui? Juliano. Juliano é nosso futuro parceiro, hein? Olha, tá Sandra, aí. desejo expressar meus sinceros votos de boa sorte e sucesso em seu novo podcast. Parabenizo você nessa estreia e envio meus melhores desejos de sucesso contínuo. Obrigada, Juliano. Logo você vai estar aqui, viu? Quem mais aqui? Antônio, José Carlos, boa noite, amiga. Eu acho que a gente vamos fazer em 2 etapas, hein, Sandra? Isso. A Ellen aqui, ó, show de audiência na certa. A Ellen é minha principal ouvinte, viu? Oh. Luciana Dourada. Chegou, né, Luciana? Muito bem. Olha só, termina aí. A Eliane dando oi, Luciana. A Eliane lá da Faculdade de Farmácia. Olha só lá, o pessoal já tá, eles mesmos já estão se cuidando e se cumprimentando. E o doutor Benedito, grande advogado, falou assim, ó, que podcast top. Aí, Sandra, só elogio a live bombando, a nosso programa. Live não, que não é só live, viu, gente? Lembrando que nós estamos ao vivo para a TV A7 Plus, canal 23.1 de Caldas Novas, e programa que vai estar aí, vai permanecer nas nossas redes sociais. Inclusive, quem tá aí na live, gente, que ainda não inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá e já aproveita que tá aqui com a gente, já faz a sua inscrição, porque todos os dias nós temos uma programação aqui na TV Referência diferenciada, trazendo informação de qualidade, com responsabilidade e com profissionais competentes que têm know-how para poder discutir os assuntos. Então fica aí um grande beijo a todos vocês que estão nos acompanhando e também para quem vai nos acompanhar depois, porque fica gravadinho lá no YouTube e você vai poder aí assistir depois. Ó, parabéns, Sandra, sempre contribuindo com o seu conhecimento para a vida mais plena. Tá aí, a Hilda que mandou, o Wilson Gomes, manda um beijo para mim. O Wilson Gomes manda um beijo para mim. Beijo, Wilson. Beijo, Hilda. Alessandra Costa, nossa apresentadora do programa Referência Musical, toda terça-feira também. Alessandra, um beijo para você. Essa equipe nossa também é magnífica. Vamos falar o caso 2? Vamos então aí, caso 2 para vocês homens que estão aí assistindo a live. Gente, queria mandar um beijo também pro Oséias e pro Paulinho, que já estão aqui nos estúdios, que são da GCM, o subcomandante, e eu esqueci. O gerente operacional, eles são maravilhosos, já estão aqui porque às 20 horas nós vamos falar aí sobre a GCM de Senador Canedo, que está com uma operação incrível. Então, terminando essa live aqui, este programa, que não é só uma live, é um programa. Terminando esse programa, nós teremos o próximo programa Referência, que vai trazer aí um assunto, vai discutir segurança pública. E nós vamos falar dessa segurança e de uma operação Sentinela que está acontecendo aqui na cidade de Senador Canedo. Nós vamos falar sobre isso já. Falando de homens, que nós temos 2 homens aqui nos assistindo, viu? Dois não. Uai, Naldinho. Uai, Naldinho. Nós temos 3 homens aqui no estúdio e nós vamos falar, olha, o João de 52 anos mandou aqui, Sandra, ó, sou do tempo que a educação sexual para os meninos era feita pelos filmes pornôs e revista de mulher pelada. Na minha época, Playboy. E o homem que é homem não nega fogo. Tem que comparecer e está sempre disposto e viril. Se a mulher oferece a chance e o homem nega, é porque não é homem. Hoje em dia, mesmo mais experiente e priorizando estar com a mulher que eu goste, tem intimidade, ainda me sinto pressionado e não
e não perder nada até. Como é que é? Ó, gaguejei. Ele se sente pressionado que até pelos amigos que zoam ele quando ele diz que ele não quer. Né? Ter performance e número é quase uma obrigação. Às vezes me preocupo tanto em manter a ereção que me esqueço de curtir os detalhes como o cheiro e o toque da pessoa. Entre os homens existe muita cobrança e exibição. É isso, Sandra? É isso aí. E assim, a educação sexual do menino, ela fica um pouco esquecida, porque a gente entende que o menino, o homem, né, a mulher, ela fica muito ali passiva e o homem é que está que sabe tudo. Então, a educação sexual do menino é muito esquecida. Ninguém fala de sexo com o menino, ele vai descobrindo sozinho. E aí é quando ele encontra os filmes pornôs e as revistas, e aquilo ali passa a ser a função e a verdade do sexo para ele. Então, ele também, o adolescente do sexo masculino, ele também tem as suas neus, ele tem as suas dores, ele se preocupa também com o corpo, ele passa por mudanças no corpo, ele passa por mudança na voz, ele preocupa se o tamanho do pênis que ele tem vai ou não atender a demanda, porque tem uma crença de quanto maior, melhor. Então, ele tem sim essa pressão e, infelizmente, a iniciação do menino, às vezes de uma forma, era principalmente, né, no caso do João aí, com 52 anos, era muito agressiva, porque ele tinha que ser iniciado. E aí acabava que ele ficava na falta. Ô Sandra, e você acredita que essa mudança, nós estamos falando de uma geração do João, ele que já está com 52 anos, então você acredita que nós teremos aí futuros homens de 52 anos com um perfil, uma cobrança, uma exigência de viralidade, de quantidade diferente do que o João tem na geração dele? Antes de você responder essa pergunta, essa porque é pelo horário, viu, Rosa? Ela tá falando assim, ó, Sandra, eu também estou aqui babando você. Super top. Estou na França e aqui já é 1h da manhã. Bonjour para você, viu, Rosa? Bonjour, que lá já é bom dia, viu, Sandra? Verdade. Já manda um beijo para ela. Muito bom ter sua participação, viu? Olha. Então, me responde essa pergunta então, Sandra. A gente espera que sim, a gente espera que mas assim, nós temos uma dicotomia, porque na verdade o homem, ele tem uma ansiedade, porque ele tem a ideia de que ele tem que ser viril o tempo todo, de que ele tem que comparecer o tempo todo. Então, se acontecer, porque o homem não é uma máquina, certo, pode acontecer, ele está cansado, ele, por exemplo, viajou cansado, chegou de viagem, tomou cerveja, tomou vinho, ele quer dormir, a mulher está querendo, e existe uma pressão da mulher também. Ô Sandra, então aí vem aquela questão, isso nunca aconteceu comigo, isso nunca aconteceu comigo, acontecer várias vezes? Pode, depende. E é natural. É natural. É claro que você tem que avaliar a quantidade, se é a situação, o contexto. Então, uma das maiores procuras em consultório é disfunção erétil. Ou seja, o homem, ele sim, e ele estando ansioso, ele pode sim ter uma disfunção erétil. Então, e a mulher cobra. A mulher também, ela acha que você não ficou viril é porque você não me ama mais. Perfeito. E não tem relação. Não tem relação. Ele pode estar só cansado. Certo. Agora, é claro que existe situações e situações. Então, mas assim, o que a gente precisa fazer é estar atenta aos sinais. Sandra, e eu vou aproveitar essa sua fala e fazer a pergunta aqui, que é o caso do João, que ele fala isso. Então, nem sempre o homem, por ele estar viril, por ele estar disposto, quer dizer que ele está curtindo o processo, quer dizer que é porque essa mulher é ímpar, ela é sensacional. Ele faz como o João já se sentiu várias vezes pressionado e ter que fazer mesmo sem curtir o processo? Sim, às vezes pode acontecer. Às vezes, assim, eu já tenho muitos relatos de homem falar assim, eu peguei porque se eu não pegasse, ela ia achar que eu sou boiola. Então, assim, a pressão que ele sente é lógico que, sexualmente falando, o estímulo masculino, ele é muito rápido. Ele tem uma resposta sexual mais rápida, até pela quantidade de testosterona que o homem produz. Então, o apetite sexual, às vezes, ele é diferenciado nesse quesito. Mas existe a situação em que ele consegue separar o sexo do amor e do relacionamento. Então, ele sente prazer,
mas é só isso, né? Mas às vezes ele está sendo sim compelido pela pressão e o exibicionismo. Ô, Sandra, e tem um ditado que sempre fala que, por exemplo, a mulher ela consegue aí estar num momento, num ato sexual sem estar com vontade, né? E diz que o homem não tem como fazer isso. Mas no caso do João, ele disse que ele sentia pressionado e fazia isso meio que no automático. É possível o homem também estar, mesmo ele tendo que ter essa ereção, ele está no momento, numa relação sexual, num ato sexual e não estar sentindo prazer? Para o homem ele ficar excitado, não quer dizer que ele tenha que gostar daquela pessoa. Ele consegue Certo. separar assim como a mulher. Então ele pode estar numa relação sexual sem ter envolvimento. Agora, sem ter a ereção, significa que ele não tem o apetite sexual. Ou seja, a resposta sexual humana dele não vai acontecer. Certo. Porque da mesma forma que a mulher precisa de ter o desejo, precisa ter o estímulo, precisa ter a excitação. Aí não aconteceu essas fases, quer dizer, ele não está pronto. Os corpos cavernosos do pênis não se encheram de sangue, ele não teve a ereção, assim como a mulher também não tem ereção clitoriana. Então, se não tem esse desejo, não tem excitação, porque às vezes ele não tem um desejo, mas ele começa ali no toque e o desejo surge. Certo. Então, ele separa, assim nós também. E aí agora então eu vou, porque o homem então a gente consegue ver aí que ele está excitado. Como que um homem, então, agora dá essa dica para os homens, Sandra. Como é que um homem consegue identificar que aquele processo ali está sendo prazeroso para ela? Tem como o homem, uma dica de milhões, viu? Que eu às vezes não sei nem se é bom que ele saiba aí dessa dica, mas tá. Tem como, então, ele fazer uma avaliação ou é bom que ele não fique lá nessa hora fazendo essa avaliação? É o processo, né? Eu acho que assim, tanto para o homem quanto para a mulher, para saber se a relação está prazerosa, ele tem que ver os sinais. Então, Certo. como que a mulher fingiu? Ela pode fingir o orgasmo, mas ela não vai fingir a excitação. Então, o homem vai perceber se ela está lubrificada, se ela está entumecida, se ela está tendo prazer, a não ser que ela seja muito boa atriz e esteja usando um lubrificante para amenizar a lubrificação. Então, um dos pontos que você diria seria a lubrificação durante o ato sexual. Ele é um dos... É imprescindível. Tem mulher que ela pode estar excitada. Eu ainda tenho outro caso aqui, mas pode ser e ela não tem lubrificação? Pode acontecer. Ela pode não ter lubrificação por um outro problema e mesmo assim estar excitada. Perfeito. Agora, existe um conjunto de características. A pele fica enrubescida, os mamilos ficam entumecidos, a pessoa fica mais... tem arrepios do pelo, sudorese, tem todos os sinais e, inclusive, a lubrificação. Então, Perfeito. pode acontecer dela ter e não ser. No caso do homem, é mais difícil. Ele pode estar excitado e não ter ereção também. Olha só, é possível? É possível. E aí, como que funciona? Porque você já ouviu falar assim, ele broxou. Certo. Ele estava tendo uma resposta sexual, De repente parou? De repente ele não teve. Isso não quer dizer que ele acabou o desejo ali no processo? Pode ser que ele esteja uso de algum medicamento, pode ser que ele esteja com algum problema emocional, pode ser um barulho, pode ser qualquer coisa, uma preocupação. Isso vai levar o homem, assim, a ter uma disfunção erétil. Aí, tá aí. Depois a gente vai falar mais sobre muitos outros assuntos. Inclusive, você ajuda aí a preparar esse programa e escolher qual que é a pauta da próxima quarta-feira, às 19 horas, no Sexo e Saúde, aqui na TV Referência. Nós temos o terceiro caso e o nosso tempo já está estouradinho. Inclusive, eu quero deixar já um beijo. Eu vou me despedir porque eu vou fazer o caso. Vou deixar um beijo para Caldas Novas e região que nos assiste ali pela TV A7 Plus, canal 23.1. Um beijo para vocês. E quem não vai pegar esse finalzinho desse programa, porque Caldas Novas entra com outra programação ao vivo para vocês aí. Depois vocês dão uma chegadinha lá no YouTube, @TV Referência. Já inscreve e depois você assiste completinho aqui esse bate-papo incrível da estreia do programa Sexo e Saúde. Sandra, nós temos o terceiro caso de hoje, que é da Fabrícia, de 42 anos. Ela fala assim, ó, sempre gostei muito de sexo, gosto de sentir os homens aos meus pés e adoro sair uma vez e ver eles rastejando atrás de mim. Implorar pelo segundo encontro, dizer não.
Me sinto excitada em dizer que não quero mais. Sexo para mim é só por prazer. Mas ultimamente eu estou satisfeita apenas com uma masturbação e em ficar em casa sem pegação ou relacionamento. Estou em paz comigo mesmo. Fala aí desse caso da Fabrícia. Que processo que ela está passando ou ela chegou no nível aí hard? A Fabrícia. A Patrícia é você, né? A Fabrícia, ela demonstra... Tem minha idade, viu, Sandra? Olha... Será que é você, Patrícia? Ela demonstra que ela está no papel do desejante. Ou seja, ela quer sexo, ela escolhe, que é um papel que a gente faz uma inversão, né, na nossa sociedade. Mas ela está claramente indo para o sexo pelo prazer. Perfeito. Então não tem problema nenhum, ser desejada não tem problema nenhum, é ótimo, isso faz parte. Ser desejada aumenta a excitação, aumenta a lubrificação, aumenta a resposta sexual humana, então faz parte da resposta ser desejada. E da mesma forma que ter o prazer, eu quero ir para uma relação só pelo prazer, também não tem problema nenhum. Então as pessoas às vezes se condenam, eu quero só sexo, não quero relacionamento. Então ela fez uma inversão ali, ela está no papel do homem. E tá tudo certo. Agora ela tá tranquila, ela não quer, ela gosta de ver o outro desejando. Então ela tá no papel de desejada, de desejante. Perfeito. Isso. E a mulher pode, porque eu falo que a gente ainda vive muito esse conceito de poder, né? A mulher ela pode transitar nesse lugar com tranquilidade, sem o peso na consciência, Sandra? Não pode, ela deve. Você até abriu o olho, né? Não, como? Porque tá acontecendo esse movimento com o empoderamento da mulher, no sentido dela ser dona do próprio corpo, dela se autoconhecer, ela passa a ter controle disso. Então, tá tudo certo que a mulher queira somente o prazer. Não é problema. Agora, o que acontece é quando ela faz isso como uma forma de vingança. Eu fui muito pisada, agora eu vou pisar. Agora eu entendi. Aí ela tá na dor. Mas Perfeito. se ela está em paz, se o parceiro que ela tem, ela está de comum acordo, ela deixa, as regras são claras. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí não tem problema. Então é isso mesmo, ir por abraço, né, com os tigres. Eu quero fazer uma pergunta para eu quero ler para você. E assim, eu sou apaixonada nessa música e Rita Lee foi muito feliz em colocar aí as definições de amor e sexo. E quando ela fala aí, sexo é esporte, sexo é escolha, sexo é cinema, sexo é poesia, sexo é uma célula de epiléticos, sexo é pagão, sexo é invasão, sexo é animal e sexo é carnaval. Sexo também é... que amor é para sempre, sexo também é para sempre, sexo é bom, sexo é do bom. Cadê mais? Sexo sem amor é vontade. Sexo é dois, sexo antes e amor depois. E eu não vou conseguir, é muito sexo, viu? E amor. Sexo vem dos outros e vai embora. Sexo é pagão, sexo é invasão, amor que é divino. Sandra, quando você concordaria ou discordaria de Rita Lee quando ela faz essa definição? Lógico que a gente sabe que tem aí toda uma poesia nessa música, mas dá para ouvir ela e refletir sobre o lugar que o sexo está na sua vida? O sexo, eu entendo essa fala como se é um instinto. O sexo é instintivo. O sexo, quando ela fala animal, a gente está no lugar do instinto, porque isso é uma coisa natural. Você vai ao banheiro, você sente fome, isso é uma necessidade fisiológica. Então, quando ela fala isso, é porque você simplesmente vive isso sem ter culpa, mas ele acontece. E o amor é a conexão, perfeito. O amor é a interação. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E quando ela fala que sexo vem antes e amor depois? Porque você pode. É possível, então, que nessa questão de colocar aí o sexo primeiro, isso possa se tornar um amor, falando aí desse amor de relacionamento. Com certeza.
Com É certeza. isso? Nós E tem temos problema uma de ser o crença. sexo primeiro? Nós temos uma crença, Certo. principalmente para nós mulheres. Para o homem, isso é quase que uma obrigação. Ele tem que iniciar na vida sexual e não precisa ser com alguém que ele goste. Isso já é cultural. Perfeito. Para nós mulheres, você tem que casar virgem, né? Nós somos dessa época ainda, né? Eu, pelo menos, né, Patrícia? Que a menina Sandra, nós somos a mesma era idade, hein? educada para casar virgem. E você E só quando não transaria aconteceram, desonra, quando né? você amasse. Quer dizer, foi colocado isso depois do amor, mas antes era para a reprodução, que é um dos motivos. Nós temos uma pesquisa da Universidade do Texas que perguntou por que as mulheres fazem sexo. E eles mapearam 237 motivos que levam as mulheres a transar. Uau! Como e onde que eu acho esses 200? Tem isso tudo mesmo? Tudo isso, tudo. Mas Mesmo, Sandra? resumiram essa pesquisa, Ah. esses resultados, e chegaram em 2. 2. Ah, Que é o que a gente falou aqui. O primeiro, você busca o afeto, busca Perfeito. ser amado através do sexo. Então, como a Rita ali pode falar, eu posso tranquilamente perfeito. ir para uma relação sexual sem nenhum vínculo, Sem uma pretensão, inclusive. gostar, me conectar com esse indivíduo e ele se tornar meu amor. Olha só. Então, não necessariamente eu preciso amar para ir para o sexo. Isso é uma crença que nós temos, cultural, inclusive que atrapalha muitas mulheres, porque ela é julgada, inclusive. Ela saiu a primeira vez e já foi para a cama. Tem Só problema isso, Sandra? Só se ela tiver alguma crença limitante e isso problema é com ela. machucar. Perfeito. Porque para ela, e pode ser que ela encontre uma pessoa que pense assim. Sim. Mas e se ele não quiser, é livramento para ela. Claro. Porque é uma pessoa que pensa assim, que julga, ela já não serve para aquela pessoa. E julga, mas foi. Mas foi. É, né? Porque aí vem também esse pensamento. Existe, tá? Sandra, nosso tempo acabou. Já tem programa referência em minutos, viu? O pessoal já está aqui prontinho para entrar. Sandra, eu quero parabenizá-la por essa grande estreia. Eu acho que vocês de casa já conseguiram sentir aí a pegada desse Sexo e Saúde, que vai trazer principalmente informação com responsabilidade para você que nos assiste. Sandra, parabéns. Deixa aí o seu beijo, seus abraços. Vai que agora o nosso tempo já foi. Não, eu quero mandar um abraço pro pessoal que está aqui mandando beijo, né? Elisete, Eliane, Cacheta, o Bruno Baroni, meu aluninho, a sex coach que me adora, a Bia, Denise, a Maria Ferreira, o pessoal da faculdade como um todo, obrigado pela participação. E resumindo tudo que nós falamos, o que a gente tem que ter claro? A gente pode ir para a relação sexual consciente do que está me motivando a ir. Eu estou indo porque eu quero, eu estou indo porque eu quero agradar o outro, eu estou indo porque eu me sinto obrigada, porque eu estou dentro de um casamento que já está falido e eu me sinto como obrigação do matrimônio, eu estou indo porque eu quero ter prazer. Então, qual é o motivo que te leva a mover-se para essa relação? Isso é o mais importante. Autoconhecimento. Como eu sempre digo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é isso que a gente tem que ter. Saber por que eu faço cada coisa da minha vida, do meu corpo, do meu espaço. E quando a gente trouxe esse tema aí, por que fazemos sexo, então a pessoa tem que saber o porquê que ela faz sexo e o motivo que for. É o motivo correto? É o motivo correto, desde que não cause dor. Perfeito. Porque se ela está indo para agradar o outro e isso causa dor, ela tem que repensar. Perfeito. Então, E se for o caso, buscar ajuda. Claro. Quem que ela vai buscar ajuda, né? Falar em ajuda, meu link da bio tem o meu contato. Quem tiver interesse em consulta, consultório, procura. Tá? Eu não mandei um agradecimento para os patrocinadores. Nossa, coloca aí, dá tempo aí. Gente, hoje nós vamos falar daqui a mais tarde. Vamos ficar até de madrugada, viu? Hoje. Pode ir, vai, Sandra. Não, quero agradecer a CEPS Consultoria em Controle de Infecção, a empresa que faz consultoria para odontologia, para consultório. Inclusive, quero trazê-la aqui, porque é um assunto bem interessante. E para a Luciene Souza, terapeuta, que também atende trabalho de crença, barra de axis, várias técnicas, e atende no SEMEAR, que é minha terapeuta, inclusive. Inclusive, já tem duas convidadas aí para você Duas fazer. convidadas. Sandra, parabéns mais uma vez. Obrigada. E vocês continuem, assistam novamente, deixem seus comentários e mande seu caso para cá, que quarta-feira, às 19 horas, tem Amor e Sexo para vocês. Amor e Sexo
Eu não tô tirando a Rita Lee Sexo hoje. e saúde. Sexo e saúde. Vai, Sandra. Beijo pra vocês, gente. gente. Até a próxima semana.